Bom dia, irmãos. Coisa boa estar aqui com vocês. Desde ontem, já falei, já chorei. E estou muito feliz. Queria expressar para a igreja da minha alegria, minha felicidade de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra depois de algum tempo. Retornar à igreja que me recebeu de braço aberto, a igreja que não me deixou passar fome, não me deixou passar frio. Todo domingo era almoço na casa de um irmão diferente. Então eu sou muito grato a essa igreja que eu amo tanto. A Milena e o Davi não puderam vir comigo, porque eu estava em São Paulo, e aí em São Paulo eu vim participar junto com da programação da mocidade, e aí vou retornar para São Paulo para terminar um curso que eu estou fazendo lá. Então estou morrendo de saudade deles, eles não puderam vir, mas numa outra oportunidade certamente eles estarão aqui conosco. Lucas capítulo 14, verso 25. Esse texto aqui, eu acredito que ele, no tempo que a gente tem vivido, eu acho que algumas igrejas elas estão tirando esse texto da sua leitura. Por que eu digo isso? A gente vive um tempo onde as portas da igreja elas estão se alargando cada vez mais. A busca intensa por números, e aí eu não vou ficar aqui também me atendo a essa questão do número, qualidade, não é o nosso propósito. O propósito aqui é eu inserir o assunto dizendo para você que a igreja está perdendo seus padrões. A igreja está perdendo, a igreja está largando as portas para tentar aumentar o seu número cada vez mais. A igreja tem negociado alguns valores, a igreja de forma geral, a igreja nós também. Você pense quando eu digo igreja, tanto na comunidade quanto no indivíduo. Então quando eu digo que a igreja tem negociado seus padrões, isso se aplica à comunidade, mas isso se aplica ao indivíduo. Você como igreja negociando seus valores. E quando a gente lê Lucas capítulo 14, Jesus ele não faz muita questão disso. Em alguns momentos, gente, é muito interessante a caminhada com Jesus. Em alguns momentos ele dá umas pistas para nós, assim, um negócio assim fantástico. Em outras circunstâncias, você vai entender onde eu vou chegar. Jesus estava caminhando com a multidão e as pessoas disseram assim: Senhor, o Senhor fala coisas meio duras demais, dura esse discurso, quem pode cumpri-la? E aí Jesus fala assim: tudo bem, se você não quiser cumprir, você pode ficar por aí mesmo. Em outro momento, Jesus está com a multidão e ele fala uma parábola. E o texto bíblico diz que a parábola ela foi dita para que o povo não entenda. A parábola foi pregada para que o povo não compreenda, não pudesse compreender a parábola. A parábola não era uma linguagem usual que Jesus usava, um fato que Jesus contava para todo mundo entender. Pelo contrário, ele não queria que as pessoas entendessem, porque aquilo que foi revelado dos céus, ele estava revelando aos dele. Então, em vários momentos na passagem, na Escritura Sagrada, nós vemos um Jesus que não se preocupava com os números, não se preocupava com as multidões. E esse texto em especial, que eu vou caminhar para outro já, mas esse texto em especial, ele é muito claro quando ele vai dizer para a multidão. Então ele olha para a multidão que ia acompanhando com ele, muita gente, e ele volta para aquela multidão, e olha o discurso dele. Olha o que Jesus diz. Ele olhando para a multidão, ele diz assim: se você ama seu pai, se você ama sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Ei, aqui Jesus começa a estabelecer o critério do discipulado. Não é qualquer um que é discípulo. Não é qualquer um que segue Jesus que é discípulo ou que se tornará um discípulo. O padrão do discipulado é estabelecido por Jesus. E a grande confusão que nós fazemos hoje é que nós tentamos conciliar a Escritura Sagrada. Ontem eu estive compartilhando um pouco disso, mas a gente tenta conciliar a Bíblia com os nossos padrões. Como assim? Você pode perguntar, fazer uma pesquisa, e aí você vai perguntar assim, dentro da faculdade: quem é cristão? Dentro da escola, levantar um punhado. Você separa os cristãos, os alunos que levantaram a mão declarando-se cristãos, você separa no canto e começa a fazer uma pesquisa com eles. Alguns deles certamente vão apresentar paradoxos.
Ele diz que é cristão, mas ele vive os próprios valores para o cristianismo. Olha onde eu vou chegar, eu vou repetir. Ele diz que é cristão, mas quem estabelece as regras dentro da psique, dentro da cabeça daquele indivíduo, para que ele diga que é cristão, são os próprios valores que ele determina para si. Então assim, eu digo que sou cristão, mas para mim seguir a Cristo é vir à igreja todo domingo. Para mim seguir a Cristo é ser um dizimista fiel. Para mim seguir a Cristo, e o indivíduo vai criando as suas próprias regras que ele julga, né, importante para ser cristão e se declarar cristão. E aí está um grande erro, porque quando eu começo a determinar as minhas próprias regras, eu fujo das regras de Jesus. E o discipulado de Cristo Jesus, ele é um discipulado direto, ele é um discipulado que quem estabelece os padrões deste discipulado não é o indivíduo que o segue, mas é aquele que tem estabelecido o discipulado. Então, quando Jesus junta a multidão, ele diz o seguinte, em outras palavras: vocês estão comigo dizendo que gostam de mim, vocês estão me seguindo, estou parafraseando o texto, vocês todos estão me seguindo, legal isso. Mas olha só, para continuar me seguindo, eu vou estabelecer aqui agora um marco. O meu marco é, faça a sua reflexão aí. Se você ama seu pai, ama sua mãe, ama seu irmão, ama seu filho, ama sua mulher, mais do que a mim, e ama a sua própria vida mais do que a mim, você fica por aqui, porque eu não quero que você continue andando comigo. Mas ele está dizendo exatamente isso. Em outras, parafraseando esse texto, ele está dizendo que quem estabelece as regras do discipulado sou eu. Você não vai me seguir do jeito que você quer. Você não pode continuar me seguindo ainda que no meio da multidão, mas dizendo que me ama, dizendo que gosta de mim, e seguindo os meus princípios e ouvindo a minha voz, vivendo do jeito que você quer viver, porque não é assim. Eu digo quem é discípulo. Eu determino as regras desse discipulado. E nas minhas regras, o discípulo tem que entregar a própria vida para ser discípulo. E aí Jesus ele vai contar uma história que é muito legal. Ele vai dizer o seguinte, ele está com a multidão, hein? Depois de dizer isso, ele falou assim, vamos fazer um negócio. Imagina um homem que vai construir uma casa. Antes de construir uma casa, ele senta e faz conta. Vou precisar de 5 mil para construir hoje? Não, né? 5 mil, não. 4 mil, aqui mais 500. Se eu fizer essa economia aqui, junto a 5 mil, eu vou conseguir comprar a minha casa. Ele diz assim, qual é a pessoa sensata que antes de construir uma casa não faz os cálculos para que ele saiba se ele consegue construir ou não? Seria um louco, a palavra diz isso, seria um insensato, um louco, aquele que faz as contas e chega à conclusão, eu só tenho 1.000 não dá para construir minha casa, deixa eu voltar a juntar mais um pouquinho para eu conseguir completá-la toda. Aplicando-se ao que Jesus diz anteriormente, é assim, olha, para ser meu discípulo, tem que entregar a própria vida, tem que me amar mais do que tudo. Você não gostou do que eu falei? Faça suas contas. Jesus convoca a multidão a fazer os seus próprios cálculos. Olha só, diante da minha regra, porque para ser meu discípulo, quem estabelece o discipulado não sou eu. Você vai viver um cristianismo que eu determino, não o que você quer. E na minha apresentação de seguir, de discípulo, a minha apresentação é estabelecida por entregar a própria vida e carregar a cruz. E aí ele diz para a multidão, ficou pesado, façam suas contas e pare por aqui. É isso que Jesus está dizendo para a multidão. Jesus está peneirando a multidão. Jesus está fazendo isso aqui com a porta, Até porque ele segue a própria palavra e já disse, ele mesmo já disse que a porta era estreita. Se você acha que não consegue me amar mais do que tudo nessa vida, melhor você voltar ao seu caminho. Melhor você não continuar. Porque quem estabelece os valores do discipulado, quem estabelece os valores do cristianismo sou eu. Você não pode viver dentro da igreja achando que você vai construir uma... E aí a gente tem esse problema, porque a gente vai construindo a nossa própria religião dentro de nós mesmos. Eu estava pregando um outro texto até lá na igreja, assim, às vezes a gente constrói o nosso próprio Jesus. A gente consegue viver dentro da igreja
anos e anos e anos e anos adorando um outro Jesus que eu mesmo construí. Isso é possível, cara. Isso é possível. É possível que você tenha devoção dentro da igreja por um outro Jesus que não um verdadeiro Jesus. Sabe como que isso acontece? Quando você estabelece os seus valores para o cristianismo, quando você estabelece os seus valores para o discipulado. Você diz que seguir Jesus na tua cabeça, seguir Jesus é dizimar, seguir Jesus é isso, seguir Jesus é aquilo, quanto que na verdade seguir a Jesus é outra coisa, completamente diferente. Você continua vivendo na igreja ano após ano, vivendo esse falso cristianismo, adorando esse falso Jesus aqui dentro. Gente, isso é tão fato, isso é tão marcante. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai encontrar ele vai fazer uma paráfrase escatológica também, ele vai fazer uma anunciação escatológica, que nos últimos tempos ele diz assim: vai chegar um grupo para mim e vai falar: Senhor, Senhor, eu fiz sinais, eu fiz milagres, eu curei em teu nome. E aí o que Jesus diz para essa galera? Ei, eu não quero nada com vocês. Mas veja bem, olha como que o texto ele é bonito. Porque esse grupo, ele chega declarando o senhorio de Jesus. Senhor, Senhor. Ele chega estabelecendo uma relação de discipulado. Senhor, Senhor, nós somos seus discípulos e nós fizemos aquilo que nós achamos que era para fazer. Perceba que não é um grupo fora da igreja, mas é um grupo dentro da igreja que viveu uma vida inteira seguindo valores que não foram estabelecidos pelo próprio Jesus. Porque Jesus olha para eles e fala assim: eu não mandei vocês fazerem isso. Vocês criaram essa religião aí dentro da igreja, vocês vivem adorando esse Jesus que vocês dizem que sou eu, mas eu não os mandei fazer isso. Eu mandei vocês saírem por aí, me amar sobre todas as coisas e amar o próximo também. E vocês estão fazendo milagres, sinais. Então perceba que dentro da igreja é possível que você crie a sua própria religião. Dentro da igreja é possível que você crie o seu próprio Jesus. Mas quem estabelece esse crivo do discipulado não é você. Quem estabelece esse crivo do discipulado é o próprio Jesus. E esse crivo pede a vida. Vou para outro texto. E agora você vai entender na prática o que está acontecendo. Vai, João. Olha lá em João. João, capítulo 13. João capítulo 13, verso 31. Pedro chega para Jesus e diz assim: você não vai para a cruz, eu vou para lá junto com você, ou eu vou lá no seu lugar, eu vou dar a minha vida por ti. Pedro naquele momento fez uma análise dele mesmo, de cima a baixo, diante do diálogo. A gente acaba não prestando atenção nisso, mas a gente faz isso o tempo inteiro. Quando Pedro estabelece um diálogo com Jesus, e na verdade Jesus estava estabelecendo um diálogo com todos os discípulos, quando Jesus diz assim: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, Pedro faz uma análise do discurso de Jesus, uma análise dele mesmo e solta essa pérola. E diz assim: não, eu vou com o Senhor para onde o Senhor vai. Se for necessário, eu darei a minha vida por ti. E aí vem Jesus. Então Jesus respondeu, 38, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Se você ler esse mesmo texto lá em Mateus, Mateus faz um relato exatamente bem próximo desse, mas ele coloca uma fala de Pedro depois. Ele fala, é como que Pedro ficasse muito chateado com o que Jesus disse. Não, eu não vou te negar. Como que Pedro retrucasse Jesus. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro olha para Jesus e diz assim, não vou negar nada. Olha isso que está acontecendo aqui. O padrão do discipulado é entregar a própria vida, Pedro entrega. Pedro faz uma análise dele mesmo e ele diz que vai entregar. Depois Jesus olha para Pedro e Jesus faz uma análise de Pedro e fala assim, Pedro, você é menino, você não vai conseguir. E aí Jesus fala assim, eu asseguro que antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Pedro, menino ainda. Pedro aqui era menino ainda. Pedro não entendia o real valor de um discipulado. Ele falou aquilo da boca para fora e ele demonstrou o pouco conhecimento que ele tinha acerca de quem era Jesus e acerca do que era discipulado, quando ele retruca Jesus. Quando ele diz o seguinte, eu vou te negar 3 vezes, de jeito nenhum. Irmãos, veja bem
nesse discurso, nesse diálogo, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o enviado de Deus, aquele que faz parte da Trindade, aquele que existiu antes da fundação do mundo, aquele que antes da fundação do mundo já tinha entregado a própria vida, aquele que era o próprio Deus, dando um caminho de acesso de novo ao homem, aquele que era onipotente, aquele que é onipotente, onisciente e onipresente, porque ele era Deus. Ele faz uma análise de Pedro e diz: Pedro, você não vai. Irmãos, era possível que Jesus errasse nessa frase? Era possível que Jesus em algum momento falhasse na previsão dele acerca de Pedro? A infantilidade de Pedro foi tamanha, a meninice de Pedro foi tamanha, que ele não se atém com quem que ele está falando. Ele não percebe que ele está falando com o Senhor dos Senhores. Ele não percebe que era impossível que Jesus errasse aquela previsão. Ainda que Pedro tivesse andado com ele tanto tempo quanto andou, todos aqueles dias, aquelas semanas, aqueles milagres, aqueles sinais, aquela anunciação do reino, e Pedro consegue ainda retrucar uma previsão de Jesus. O padrão do discipulado é estabelecido por Jesus, e Jesus conhece você no todo. Ele sabe até onde você vai chegar. Irmãos, como infantil Pedro errou, e nós sabemos isso, a Bíblia nos conta. O galo canta. Uma, canta duas e canta três. E Pedro chora um choro da alma. Pedro vivencia agora uma amargura da alma. Porque ele disse que ia seguir Jesus, mas ele não entregou a própria vida. Ele disse que ia seguir Jesus, mas ele não conhecia quem era Deus ainda. Ele disse que entregaria a vida por Jesus, mas ele ainda não tinha vivenciado de fato o discipulado. Ele viveu com Jesus, mas na análise que ele faz dele mesmo, ele se acha discípulo. Perceba isso, irmãos. A autoconsciência de Pedro, para ele era um discípulo. Nessa análise da autoconsciência, ele era um discípulo. Só que Jesus ultrapassa todos os limites e todas as barreiras, e ele conhece o mais profundo do nosso coração. E Jesus era incapaz de errar aquela previsão, porque quando Jesus olha, ele não olha só para a aparência de Pedro. Quando Jesus olha para dentro de Pedro. E na certeza, Jesus diz que ele erraria, que ele negaria 3 vezes. Porque Jesus conhecia Pedro. E Pedro ainda era um menino. Pedro não estava disposto a entregar a própria vida. Esse é o desafio hoje do cristianismo. É você fazer uma análise de você mesmo, uma análise da sua consciência sobre aquilo que você tem dito acerca de Jesus e sobre aquilo que você tem vivenciado em Jesus, sobre aquilo que você tem testemunhado acerca de Jesus e sobre aquilo que Jesus pediu que você testemunhasse. O grande conflito do cristianismo hoje, ele permeia, ele anda nesses caminhos, da dicotomia entre ser discípulo para Jesus e ser discípulo para mim mesmo, em ser discípulo e viver como cristão nos padrões que Jesus estabelece e ser discípulo e ser cristão nos padrões que eu estabeleço. Essa palavra é para nós aqui da igreja hoje. O que nós temos feito com o discipulado de Jesus? O que nós temos feito com os padrões que Jesus estabelece para nós? Qual é a religião que você criou dentro de você mesmo? Durante muito tempo eu justifiquei a minha salvação com o ativismo, dentro da igreja. Dentro da igreja, eu justifiquei a minha salvação com o ativismo. Eu fazia muitas coisas na igreja. Eu ainda faço muitas coisas. Mais do que até o que poderia. Continuo fazendo. Mas durante muito tempo eu não tinha percepção disso. Eu achava que tudo que eu fazia podia me justificar diante de Deus. Assim, ó, vê se cabe aí para você, tá? Você vê lá o irmão, falta um domingo, o outro vai, você naquela luta, todo domingo, cuida das crianças, aquela luta da pipoca que tem ali todo domingo, aqui também tem não, né? Lá na igreja tem uma briga de pipoca todo domingo, é uma luta aqui. A briga da pipoca com as crianças, você lá no meio, domingo à noite você está, culto de oração você está,
e você está ali na luta profissional, buscando emprego, está buscando um concurso público, e você faz um concurso, você busca um emprego, daqui a pouco você olha o teu vizinho, cara, teu vizinho de banco, né, de irmão, e o cara passou no concurso, bom, aquele concurso para procurador federal, imagina, o cara passou, e você aqui fazendo tudo na igreja, vê se não cabe para você, na hora você olha assim, meu Deus, poxa vida, o que está acontecendo? Eu estou aqui todo domingo, batendo meu ponto, dominical, fazendo tudo, brinco as guerras, tento conciliar a guerra da pipoca ali atrás, e o meu vizinho passa um concurso, você nem vem todo domingo na igreja, assim. Eu fazia isso demais. Sabe por quê? Porque a minha salvação estava no meu ativismo, naquilo que eu fazia para Deus. Enquanto que, na verdade, a salvação é aquilo que Deus faz por nós e não aquilo que eu faço por Ele, porque não muda. E a salvação, é por isso que a gente chama salvação de graça. É Ele que dá, e Ele dá a quem Ele quer, da forma que Ele quer. As bênçãos dele são graças da mão dele, da mão poderosa dele. O meu ativismo foi a minha religião durante muito tempo. O meu ativismo foi as minhas bases para o cristianismo durante muito tempo. Ir à igreja todos os domingos, seguir tudo que a Bíblia, seguir tudo que a igreja mandava, seguir tudo aquilo que eu estabelecia como religioso, como sagrado. Isso só tentou, isso por várias e várias vezes foi a justificativa da minha salvação, foi a minha religião dentro da igreja. Mas hoje a gente encontra no Pedro, que também tinha estabelecido a religião dele. Ele estabeleceu tanto a religião dele que ele disse que era possível ir para a cruz com Jesus. E Jesus, fazendo uma análise profunda de Pedro, isso a gente já tinha falado, disse para ele que não era possível. Só que Pedro vai ter um encontro verdadeiro com Jesus, eu estou acabando. Vai lá em Atos capítulo 3. Jesus precisava experimentar verdadeiramente um encontro com Jesus. Pedro precisava experimentar verdadeiramente o que seria um encontro com Jesus. Se abre em Atos capítulo 3 e deixa aberto. E aí o que acontece então? Até a gente chegar em Atos. Jesus estabelece as bases do discipulado. Para ser meu discípulo tem que entregar tudo. Tem que entregar a própria vida. Tem que ser um discipulado, uma entrega total, e tem que ser uma entrega radical. Essa é a minha base do discipulado. Quer ser cristão? Faça uma entrega total de você mesmo e faça uma entrega radical. Pedro não entendeu o que era discipulado, foi menino, discutiu com Jesus. Aquilo que Jesus previa aconteceu, Pedro negou. E aí Pedro chora um choro da alma. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e começa a aparecer os discípulos. E aí na beirada da praia, Jesus vai encontrar com alguns discípulos que decidiram largar tudo e voltar a pescar. Pedro estava no meio. Pedro vai ter a ideia fantástica e vai chamar os outros discípulos assim: olha, acabou, vamos voltar a pescar, não nos resta mais nada. E Pedro, mais 7 discípulos, eles tomam um barquinho e vão para o meio da água. Aquele negócio de Jesus era uma grande fantasia. Ele se decepcionou porque ele tinha criado a própria religião. Pedro se decepcionou com Jesus porque Pedro vivia a própria religião. E aí ele resolve voltar tudo de novo. Vamos voltar a pescar. Depois de muita pescaria, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, nada de peixe. E aparece alguém no meio da praia. Eles começam a olhar de longe aquilo, um homem meio maluco, dando sinais na praia, eles falam meio embolado. Do lago, joga! Ele vai fazer o quê? A gente está aqui pescando aquele homem maluco, e imagina que seja longe, eles não conseguiram identificar. E o homem maluco lá, quando a gente jogar ele, vai fazer o quê? Vai jogar? Imagina que eles fazendo uma reunião ali, né? E está lá o homem na praia. Do outro lado, pode jogar! E aí, de repente, eles decidem jogar. Incrédulos. E como aconteceu no primeiro chamado de Pedro, a rede veio cheia. E aquela rede cheia desloca Pedro, desloca todos os discípulos. Porque naquela hora ele sabia de quem se tratava aquele homem na praia. Repetiu-se o mesmo fato que se deu no chamado de Pedro para caminhar com Jesus, se repete agora na ressurreição de Jesus. Só que agora a repetição do chamado é para restaurar Pedro. Pedro precisava verdadeiramente agora entregar sua vida a Jesus. E aí aquela rede cheia, e aí tem um diálogo entre Jesus e Pedro. Será que é o que a gente está pensando?
e Pedro na hora rasga sua veste e pula na água. Esse texto é muito interessante, porque Pedro pula na água e começa a nadar. Chegando perto da praia, ele fica sem graça, eu imagino. Ele fica sem graça porque agora ele tem certeza que é Jesus, e a Bíblia diz que ele para. Ele nada, chega na praia, vê Jesus e para. Ele para e faz o quê? Olha para os discípulos e espera os outros chegar. Ele não tem coragem de encarar Jesus, ele frente a frente. Porque se ele foi a nada, ele chegou primeiro. E quando ele chega primeiro, a Bíblia diz isso. Ele para e espera os outros. Ele não teve coragem de encarar Jesus frente a frente naquele momento, porque ele sabia daquela religião que ele tinha construído para ele mesmo. Ele sabia que ele tinha feito previsões erradas acerca de quem ele era. Pedro disse para Jesus: eu sou capaz de entregar minha vida para você, mas ele fez uma previsão errada de quem ele era, irmãos. E você pode estar fazendo uma previsão errada de quem você é perante Jesus. E Pedro para, os outros discípulos chegam. Eles estavam pescando, chegou na praia, tinha peixe já e pronto. Jesus estava lá fazendo um churrasquinho de peixe. Peixe na brasa, eles sentam e Jesus parte o peixe e dá aos discípulos. E aí eles nem ousavam, o texto diz que eles nem ousavam perguntar se era ele, porque eles tinham certeza que era. E aí em determinado momento, Jesus olha para Pedro e fala assim: agora nós vamos consertar. Pedro, você me ama? Que pergunta difícil, né? No meio dos discípulos. Pedro tinha negado Jesus no meio dos discípulos, e agora ele estava de novo no meio dos discípulos, de novo vindo num barco de pesca como no primeiro chamado, e agora sendo confrontado com aquele erro dele. É como que Jesus chamasse assim: Pedro, vamos refazer a nossa história. Agora nós vamos estabelecer o meu discipulado para você. Você já entendeu que dá errado seguir os seus próprios valores? Então vamos lá, vamos recomeçar. Pedro, você me ama? O Senhor não sabe de todas as coisas. Olha a resposta de Pedro, como é que morreu. Lá, olha o início da restauração. Você está entendendo? Vai comigo, não perde não. Gente, eu vou morrer. Não. Eu vou com o Senhor para a cruz. O Senhor não vai morrer nada. Eu vou morrer no seu lugar. Afirmativo, imperativo. Deu errado. A religião dele. Ele criou uma opinião a respeito dele mesmo errada. Segundo momento: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Foi isso que ele falou? Ele não ousava mais fazer isso. Porque ele sabia que enquanto ele viveu a própria religião, deu errado. Senhor, o Senhor sabe como o Senhor sabia lá. Lá eu falei de meninice, mas no meu interior o Senhor sabia que eu não conseguia. E aí Pedro responde: o Senhor sabe quanto eu te amo. De novo: Pedro, você me ama, Pedro? O Senhor sabe quanto eu te amo. Na terceira pergunta, Pedro se entristece e declara que ele sabe de todas as coisas. E naquele momento aconteceu a restauração de Pedro. Agora Pedro estava disposto a entregar a vida. Você quer ver a mudança dele? Atos capítulo 3. O texto é longo, tá? Mas acompanhe comigo. O texto é longo, hein? Mas diante de tudo que eu falei, leia agora o texto com esse crivo. Olha lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, e muitos admiraram
e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Continua. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Vou ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso nos surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Olha, Pedro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser mortos e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Olha Pedro falando com a galera: por que vocês estão olhando para mim? Não foi eu que fiz isso com esse homem. Quem fez isso foi Jesus de Nazaré. E olha só a ousadia desse homem agora, gente: que vocês mesmos mandaram pregar naquela cruz. Vocês negaram e mandaram pregar naquela cruz. Continua. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou o homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhes deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Então Pedro condenou a galera. Olha o que Pedro está fazendo. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltam-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado no meio do povo. Pedro está argumentando, não dispersa, fica comigo. Olha essa história que bonita. Pedro está argumentando com a galera, está pregando e pregando arrependimento. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da descendência, todos os povos, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês as suas maldades. Aí a coisa ficou estreita. Porque Pedro estava falando isso, vou continuar. Pedro estava falando isso dentro do templo. Primeiro, olha os fatos. Ele cura um aleijado, ele curou o aleijado, o pessoal olhou para ele e falou: vocês estão olhando para mim? Não. Foi Deus que curou esse homem. O Jesus que curou esse homem foi o Jesus que vocês negaram e pregaram naquela cruz. Arrependam-se. Ele dá uma escolha. E ele continua. Porque a coisa ficou quente, gente. Pedro falando no nome de Jesus, falando em cura, no nome de Jesus, que já tinha ressuscitado. O burburinho era grande. O pessoal estava comentando: Jesus, o Messias, ressuscitou, não ressuscitou? Cadê os guardas? Cadê a testemunha? O pessoal do Sinédrio estava com a cabeça quente desse negócio de Jesus ressuscitado. Pedro cura o aleijado e diz que foi em nome de Jesus, o ressuscitado. Ele faz questão de dizer isso. E a coisa fica quente. Olha lá o quadro. Então Pedro e João falavam ao povo. Chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus. A turma ouviu e chegou. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram, carinhosamente, você imagina, Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém
Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. A cúpula estava reunida para decidir. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O aleijado. Então Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, porque agora não era o Pedro menino mais, disse: autoridades e líderes do povo. Ele resolve falar com todo mundo de alguma vez. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, olha de novo, a quem ele está falando com a cúpula, gente, ele está falando com a galera que matou Jesus, olha lá, a quem vocês, senhores, crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores, pelo nome de Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O pessoal da cúpula ficou com medo. Esse homem está falando com muita intrepidez. Calma aí. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam fazer. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando. Então Pedro e João saem do sinédrio e eles começam a conversar. Não perde não, gente, isso aqui é muito precioso para você perder. Olha lá, ó. Que faremos com esses homens? A cúpula falando: todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam milagres notórios que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de um modo que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, olha só, se ali na frente Pedro reafirmou a ressurreição de Jesus e reafirmou tudo, você imagina a intensidade dessa fala dessa cúpula. Nós precisamos advertir. Advertir que não é bem advertir. Advertir é colocar os caras no canto da parede, ameaçar de morte. Porque na frente de todo o povo eles já tinham feito isso. Agora nós precisamos colocar isso na parede, esse cara na parede, vamos ameaçar ele de morte. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha só, nós vamos matar você se você continuar falando isso. Nós vamos arrumar um jeito aí e nós vamos acabar com vocês. Só que, irmãos, a gente está diante de um Pedro que não estabelece mais a própria religiosidade. A gente está diante de um Pedro que faz uma entrega total e radical ao que Jesus diz. Olha o que ele fala. Mas Pedro e João responderam: gente, olha que bonito, meu Deus. Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos pois não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Ele olha para a galera e fala assim: para cúpula, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês julguem vocês mesmos o que vocês vão resolver aí. Se é me açoitar, se é me matar, se é cortar o pescoço, como ele morreu crucificado também anos depois. Mas julguem vocês mesmos o que vocês querem fazer. Porque agora o meu discipulado não é estabelecido comigo. Porque agora eu estou disposto a entregar minha vida por esse Jesus. Porque agora eu consegui ver quem era Jesus, ver que ele era o Filho de Deus, ver que ele era o próprio Deus. E a minha vida agora, nesse tempo, irmãos, e a minha vida agora, nesses dias, está nas mãos do Senhor. Julguem os seus próprios olhos. Vocês querem que eu obedeça a vocês ou obedeça a Deus? Julguem os seus próprios olhos. Olha o que Jesus fez com Pedro, irmãos. Pedro, um menino. Jesus estabelece as regras do discipulado. Para me seguir tem que entregar a própria vida. Pedro, um menino, achando que estava seguindo Jesus, não estava nada. Falou que ia com ele para a cruz. E Jesus disse: Pedro, você não vai. Pedro retruca. Menino, garoto, construiu a própria religião. Vivia com Jesus,
embaixo da própria religião, embaixo das próprias regras para seguir Jesus. O discipulado de Pedro até aquele momento era o dele. Ele estabeleceu que andar com Jesus era o suficiente, estar ao lado do mestre era o suficiente, só que não era. E ele nega. Só que Jesus não desistiu de Pedro. Jesus tinha uma grande obra na frente de Pedro. Jesus não desiste de nós, irmãos, porque nós continuamos meninos ainda. A gente é capaz de dizer: Senhor, eu nunca mais vou cometer esse pecado em oração. Em oração você fala isso: Senhor, eu nunca mais vou pecar, nunca mais vou fazer isso. Uma coisa ruim que você anda fazendo aí. E como que do alto Deus dissesse assim: você é menino, rapaz, eu sei que você vai fazer amanhã, depois, você é menino. Esse grau de discipulado estabelece intimidade também, irmãos, porque nós podemos ser com Jesus aquilo que nós realmente somos. Olhar para Ele e dizer assim: Senhor, eu estou disposto amanhã a pecar a mesma coisa, a minha língua coça, Senhor, eu não aguento, e o Senhor sabe disso, me ajuda. A regra do discipulado de Jesus de entregar a própria vida estabelece a intimidade, e Pedro agora é confrontado e ele é restaurado. Agora Pedro, diante do Sinédrio, pregando Jesus, 3.000 homens já tinham sido convertidos, e Pedro agora pregando Jesus, cura um homem na frente do templo, irmãos. Ele era ousado, sabe por quê? Porque ele já não ligava mais para a própria vida, porque agora ele entendeu o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 14, sobre entregar a própria vida no discipulado. Pedro agora fez isso. Você acha que Pedro não sabia das consequências de curar um aleijado conhecido do templo? Todo mundo conhecia aquele homem. Você acha que ele não sabia aquelas consequências que poderiam vir dessa atitude? É claro que ele sabia, irmãos. Mas ele ousadamente olha para aquele homem e cura aquele homem em nome de Jesus, o ressurreto. E ele afirma isso porque todo mundo começa a olhar para ele e ele fala: eu curei em nome de Jesus, o mesmo que vocês pregaram. Olha para onde Pedro está indo e ele não liga mais para a própria vida. Pedro começa a adentrar uma área agora dentro do discipulado, onde a vida dele era somente ferramenta nas mãos do Senhor. E se tivesse que ser ceifada, que fosse ceifada pelo nome de Jesus, que eu continuo pregando. A cúpula reúne e fala assim: Pedro, nós vamos acabar com você se você parar de falar. E ele ousadamente mais uma vez afirma: cabe a mim agora seguir a religião de vocês, seguir a minha ou seguir a religião de Jesus. Aquilo que Jesus estabelece. Julguem vocês mesmos o que vocês querem fazer comigo. Se tiver que me matar, como ele foi morto, que matem. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que eu ouvi. Como é que tem sido a nossa vida diante dessa apresentação do verdadeiro discipulado? Como que a gente tem vivido a nossa religiosidade com Jesus? Você se consegue justificar salvo agora porque vem aos domingos, porque vem todos os domingos, quanto que verdadeiramente você tem que vir para louvar o Senhor de todo o seu coração? Lá fora você está virando chacota no meio da faculdade, porque acredita em Deus, porque acredita que Ele é o Criador de todas as coisas, você é um bitolado pela tua fé, e você se encolhe diante disso. E nessa hora, a frase de Pedro tem que vir no nosso coração, irmãos: vocês julguem o que vocês quiserem, porque aqui na faculdade, no meu trabalho, na igreja, aonde eu estiver, aonde a planta dos meus pés pisar, eu não posso deixar de parar e anunciar aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, aquilo que eu tenho experimentado no Salvador. Esse é o verdadeiro discipulado. A gente tem que deixar a meninice de Pedro, irmãos. A gente tem que deixar a meninice de Pedro em continuar mentindo para Jesus acerca de quem você é. A gente vive uma religiosidade também, que nós somos capazes de mentir para Jesus acerca de quem verdadeiramente nós somos. Jesus olha para dentro da alma daquele homem e Jesus, convicto, sabia que ele não era aquilo que estava dizendo. Jesus sabe, convicto, quem é você. Por que a gente ainda continua tentando mostrar para a igreja ou mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos? Porque Pedro, quando diz diante dos discípulos: eu vou com você até a cruz, ele estava dando uma resposta satisfatória para os discípulos que estavam ao redor dele. E
você continua dando uma resposta satisfatória para as pessoas. A sua vida é pautada, as suas reações são pautadas naquilo que você faz para as pessoas verem. O verdadeiro discipulado não se preocupa com as pessoas. O padrão de Jesus não se preocupa com o que as pessoas vão achar. E agora Pedro tinha entendido isso de verdade, verdadeiramente no seu coração. Você entendeu isso? Você entendeu que você não deve se importar com o que as pessoas estão pensando? Você entendeu que você não pode construir a sua própria religião aqui dentro? Você entendeu que quem bate a mão na mesa dentro dessa igreja e em qualquer outra igreja que o nome de Jesus é glorificado, é Ele? Ele bate na mesa e diz assim para nós aqui hoje: se você não está disposto a seguir, entregando a sua própria vida, se você não está disposto a me amar mais do que a você mesmo, refaça suas contas e a porta está aberta.